Meus senhores, nós alguma vez já demoramos para obedecer ao Senhor? Será que já fizemos tal coisa? Alguma vez será que nós tentamos encobrir os nossos erros, ao invés de trazer ao nosso coração um arrependimento sincero? Será que alguma vez nós tentamos aplacar a justiça divina com alguma forma de falsa piedade? Alguma vez nós já pagamos caro pela nossa desobediência? Alguma vez pessoas inocentes já pagaram pela nossa desobediência? Se isso já aconteceu na nossa vida, então esse texto é para você, esse texto é para nós. No mínimo, se você disser que isso não aconteceu nunca na sua vida, então que sirva para que nós vigiemos e jamais cometamos tais loucuras. Nós vamos ler, na realidade, aqui do início do verso, do capítulo 33, no verso 17, nós vamos tomar daqui em diante. E a Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe de El-Elohe Israel, ou seja, Deus, o Deus de Israel. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Até aqui. Curva a sua cabeça mais uma vez, vamos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, Senhor. Toma-nos pelas Tuas mãos e guia-nos na Tua palavra. Dá-nos, Senhor, segundo a graça e misericórdia do Teu Santo Espírito, a iluminação para que possamos compreender esse texto bíblico e as aplicações e implicações que podemos retirar daqui para as nossas vidas. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus Cristo em nosso meio, e que possamos, na meditação desse texto, observarmos e aprendermos o quão nocivo é a desobediência para a nossa vida. Dá-nos, Senhor, um espírito quebrantado, que seja apressado em obedecer, que seja pronto em praticar a Tua palavra e em depender de Ti para tudo e todas as coisas. Nós confessamos que dependemos de Ti. Eu confesso que dependo de Ti para ministrar essa palavra. E confesso em meu nome, em nome da comunidade, que nós dependemos de Ti para colocarmos em prática a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos brevemente dar um contexto para essa passagem. E os irmãos viram que o anúncio dizia que nós íamos estudar Gênesis 34, e por que começa em Gênesis 33? Porque na realidade, esses versos, do verso 17 ao verso 20 do capítulo 33, é o contexto do capítulo 34 e é a base de todos os acontecimentos do capítulo 34 e é a base de tudo aquilo que nós vamos ver nas próximas semanas. Relembrando, Jacó, patriarca de Israel, filho de Isaac, filho de Abraão. Relembrando a história de Jacó, nós lembramos que a sua mãe, Rebeca, auxiliou ele a enganar
o seu pai, Isaque, e o seu irmão Esaú, tomando então a bênção que era destinada para Esaú. Os irmãos lembram dessa passagem. Jacó, eleito de Deus, desde antes do ventre, já como escolhido, como aquele que receberia a honra da primogenitura, mesmo não sendo o primogênito. Aquele que enganou o seu irmão Esaú também para tomar esse direito de primogenitura por um cozido de lentilhas. E aí nesse momento, quando ele dá o golpe final em Esaú, com a sua mãe Rebeca por trás, arquitetando o plano, Jacó se encontra numa situação difícil, porque Esaú agora o quer matar. Então, a sua mãe arquiteta mais um plano e, de fato, há fundamento para o que ela pede, porque Esaú, ele contraiu casamentos com mulheres cananeias, contaminando então aquela geração eleita daquele futuro Israel que por enquanto ainda era um embrião de promessa. E ela tem a ideia de falar então com Isaque para enviar Jacó à casa da sua parentela para que lá encontrasse uma esposa e contraísse então um matrimônio. Para isso ele é enviado para Padã Arã para obter uma esposa. No caminho para Padã Arã, no lugar que se chamou mais tarde de Betel, Jacó tem um encontro com Deus. Jacó sonha e vê uma escada onde anjos subiam e desciam aos céus. E quando ele acorda, ele faz um voto com Deus. Se os irmãos voltarem um pouquinho no capítulo 28, no verso 16 em diante, nós vemos o seguinte: após Jacó ter sonhado com essa escada, ele diz... O texto nos diz o seguinte: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse local e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Perdão. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Notem, Jacó tem um encontro com Deus, Jacó se enche de temor e Jacó faz um voto com Deus. Após a sua odisseia em Padã Arã, os irmãos lembram também dessa situação, Jacó, quando chega, encontra com Raquel, se apaixona por ela e pede a sua mão em casamento, e Labão diz: não vai funcionar assim, você vai ter que fazer alguma coisa. E ele trabalha então 7 anos por Raquel, pela mão de Raquel, pela sua amada. Quando dá esses 7 anos que tem o casamento, Labão, um parente excelente para Jacó, o engana e coloca então Leia no seu aposento, e ele tem o seu relacionamento com Leia, e ele desposou Leia. Quando ele vai cobrar o engano, Labão diz: não, tudo bem, deixa, é que a mais velha primeiro, tudo certo, mas deixa só passar o tempo do voto e você já pode casar também com Raquel por mais 7 anos de serviço, tá tranquilo. E ele trabalha então mais 7 anos por Raquel, e o texto bíblico diz que isso foi como se fosse muito rápido, não o pesou. Após essa odisseia,
o clima ficou tenso, porque Jacó continuou trabalhando e Jacó, abençoado por Deus, começou a tomar todo o rebanho. Deus lhe deu, porque Labão mudava o seu salário e Deus o abençoava e ele ia prosperando. E a face dos moradores daquela região já não era mais de bom grado para Jacó, assim como a própria face de Labão. Então ele ruma dali para Seir, onde ele vai encontrar o seu irmão Esaú. No caminho para esse encontro com Esaú, num lugar chamado de Val de Jaboque. E eu fui procurar, porque a gente não sabe nada de português, né? E a gente tem costume de tentar associar as palavras por analogia, por semelhança, né? Eu vejo o problema que dá, por exemplo, globalização e globalismo. As pessoas acham que são sinônimos e não tem nada a ver uma com a outra. E Val de Jaboque, na minha cabeça, esse Val era uma corruptela de vale. Mas não é isso, irmãos. É um lugar onde as águas do rio não são profundas e que pode-se então passar a pé, dá para cruzar o rio a pé. Isso é um val, o Val de Jaboque. Nesse local, durante a noite, ele tem novamente um encontro com Deus e ele tem então o seu nome mudado por Deus. Deus muda o seu nome de Jacó. Jacó significa o enganador, o usurpador, o suplantador. Deus retira esse nome dele e lhe dá o nome então de Israel, aquele que luta com Deus. Esse é o contexto. Entre Padã Arã, o tempo que Jacó esteve lá, a sua saída de lá e essa chegada aqui em Sucote e em Siquém, há um espaço de tempo de cerca de 10 anos, que o texto bíblico não nos informa nada. Nós concluímos isso por causa do tempo e das idades dos filhos e a idade da sua filha Diná aqui, que deveria ter uns 15 anos, e a idade depois do seu último filho, o nascimento dele, né? Então, passou-se uns 10 anos. Esse é o contexto, irmãos. Indo para a mensagem propriamente dita, o meu primeiro ponto é a ordem divina e a desobediência humana. Note o seguinte: após o voto de Jacó em Betel e o seu tempo em Padã Arã, Deus lhe chama. Lá em Padã Arã, lhe chama e o envia para Hebrom. Mas Jacó não obedece. Betel, que foi o local onde ele viu a escada, onde ele ergueu um altar, né, uma coluna com aquela pedra. Betel significa casa de Deus. E Jacó é convocado a ir à casa de Deus, e da casa de Deus ir a Hebrom. Hebrom significa união ou aliança. Se nós juntarmos os dois, Deus chama Jacó para ir à casa de Deus, para então formalizar, para continuar, para dar prosseguimento à aliança. Deus fala com Jacó no capítulo 31, no verso 3. E lá encontramos o seguinte: e disse o Senhor a Jacó: torna-te a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. É uma ordem clara de Deus que Jacó deveria abandonar tudo e ir para a sua parentela. E note, Jacó, ele entendeu isso muito bem. Ele entendeu tão bem que ele fala para a sua família, lá no verso 12, do capítulo 31, verso 12, nós encontramos o seguinte: e disse ele, Jacó falando para a sua família do que Deus lhe disse, e disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde Jacó encontrou com Deus, a casa de Deus. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna. Deus guardou isso. Onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela.
Jacó entendeu muito bem, tanto que ele fala sobre isso com as suas esposas. E nós notamos que o texto fala em parentela. E por que eu estou falando em Hebrom? Se você adiantar lá no capítulo 35, no verso 27, o texto diz o seguinte: E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre e a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Ou seja, a terra da sua parentela era Hebrom. Note que Jacó não tem pressa alguma em obedecer. Deus o convoca e Jacó não tem pressa em obedecer. Nos versos que nós lemos no final do capítulo 33, nós vemos que primeiro ele se demora em Sucote. No verso 17 vemos isso. Sucote se chama, esse lugar se chama Sucote porque Sucote são tendas, e ele se demora em Sucote. Depois ele se estabelece à frente da cidade de Siquém, à vista da cidade de Siquém. A cidade o via e ele via a cidade. Nós vemos isso no verso 18. Ele arma primeiramente uma tenda diante dessa cidade. Depois, no verso 19, nós vemos que ele compra o espaço de terra aonde ele estava com essa tenda e onde os seus animais estavam. E ele cria os seus animais ali por um tempo e ergue nesse local um altar para Deus. Nós vemos isso no verso 20. Mas ele não foi chamado a fazer isso. Ele foi chamado a ir a Hebrom. Mas ele fica em Siquém. E ele compra espaço de terra em Siquém. E ele ergue um altar para o Senhor em Siquém. Notemos que ao se demorar em uma região pagã, desobedecendo a Deus, Jacó ele pôs em risco toda a sua família. Toda a sua família foi colocada em perigo por causa do seu ato de desobediência. Esse é o contexto, a causa fundamental de todas as desgraças que acontecem no capítulo 34. Essa demora em obedecer, essa parada diante de Siquém, a terra de Canaã, um mundo gentil, um mundo depravado, um mundo caído. Notemos assim, meus irmãos, que um abismo atrai outro abismo. Aprenda o seguinte: a desobediência, ela jamais fica solitária. A desobediência nunca fica solitária. Ela sempre vem acompanhada de desgraças. E as desgraças foram lidas na liturgia: estupro, mentira, assassinatos, roubo, mau testemunho diante dos homens e risco de morte. Os nossos erros de desobediência nunca vêm sozinhos. Quando nós desobedecemos a Deus, essa desobediência é sempre acompanhada de desgraça. A desobediência sempre precede a ruína. Talvez você esteja pensando assim: mas os meus erros, eles obtiveram uma consequência muito menor na minha vida. Não foram desgraças tão desgraçadas assim. Meu irmão, isso não valida a sua desobediência. E seguindo o princípio de um abismo atrai outro, se você se demorar nessa desobediência, as desgraças que até então parecem ser pequenas vão aumentar na sua vida. E você não tem nada para reclamar com Deus disso, porque são juízos de Deus sobre você. Note que Canaã era a terra da promessa para a descendência de Abraão, para a descendência de Isaque e, com certeza, então, para a descendência de Jacó. Mas não era agora, irmãos. Não era já. A promessa de Deus já dizia a Abraão que o povo dele ficaria 430 anos como escravo no Egito. Não era para esse momento. Mas Jacó está na terra de Canaã
porque Siquém fica na região de Canaã, e ele, ao comprar um espaço de terra nesse local, ele faz com que a promessa de Deus seja desprezada. Ele não dá bola para essa promessa, porque ele faz com o braço da carne aquilo que Deus havia prometido conceder. Ele dá o jeito dele, ele toma posse da terra da maneira dele. Note como a desobediência pode cegar um homem e pode fazer com que até mesmo a bênção se torne em maldição. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos aqui um altar fora do lugar, e isso é algo muito sério. Jacó, ele ergue um altar e chama-lhe El Elohe Israel. Isso quer dizer Deus, o Deus de Israel. Olha que nome maravilhoso. Olha que honra que Israel dá a Deus. Ele ergue um altar numa terra pagã. É, por um lado, elogiável o que ele fez. O fato dele ter erguido um altar, o fato dele ter dado um testemunho público da sua fé, do seu culto, da sua devoção diante de uma terra ímpia, de uma terra pagã. De certa forma, é elogiável o que ele fez. E de uma maneira positiva nós devemos aprender então que todo pai de família, meus irmãos, ele deve levar a sua família à adoração. Todo pai de família é obrigado a levar a sua família, a conduzir a sua família ao culto a Deus. Todo pai de família é obrigado a erigir o seu altar de adoração a Deus. Eu vou falar isso mais para frente, nas próximas ministrações, mas só fazendo um parênteses aqui, me adiantando. Que lembrança maravilhosa pode ser gravada no coração de um jovem e de uma jovem, quando o mundo se levantar com as suas concupiscências, quando as opções malignas forem dadas a ela, e essa criança, esse jovem, esse quase completo adulto, ou esse adulto novinho, lembrar dos braços do seu pai em volta dos seus ombros, orando por ele, orando junto com ele. Irmãos, toda família deve ter um local de adoração. Isso Jacó proporcionou aqui. Toda família tem que ter um altar de adoração nos seus lares, no seu culto doméstico. Mas não basta isso. Toda família deve ter um local de adoração, uma igreja. Um local onde eles se reúnem com o corpo de Cristo para glorificar o nome de Deus. É notável também, irmãos, o fato de Jacó, chamar Deus de o Deus de Israel. Porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E ele assim, dessa forma, está assumindo o nome que Deus lhe deu pactualmente. O nome da promessa, o nome do pacto, o nome da aliança. O nome da aliança era com Israel. E ele assume isso. Mas nós paramos com as coisas boas aqui, porque devemos analisar, contudo, que devoção, meus irmãos, não combina com desobediência. Isso é muito grave. Nós encontramos lá em 1 Samuel capítulo 15, Saul tendo uma boa ideia. Saul recebeu uma ordem que deveria, ao derrotar um exército, matar todos os animais daquela terra e todas as pessoas daquela terra. Mas Saul teve uma ideia, ele poupou o rei, ele poupou os nobres, e ele poupou o melhor do gado. E ele justificou que fez isso porque ele pretendia prestar um grande culto a Deus, com o melhor daquela terra. E o profeta Samuel responde a ele, dizendo: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que as ofertas de gordura de carneiros. Obediência, meus irmãos, é melhor de qualquer forma de adoração que você possa tentar fazer.
A adoração começa pela obediência. Ninguém adora a Deus como quer. Nós não prestamos um culto a Deus da maneira que nós queremos. Ele define o culto da maneira como Ele quer, aonde Ele quer, no dia que Ele quer, no tempo que Ele quer. Deus é quem ordena um culto aceitável a Ele. O nosso culto só se torna aceitável a Deus debaixo da dependência, da obediência de Deus. Fora daí, o nosso culto não passa de um paganismo disfarçado de cristianismo. Jacó havia feito um voto em Betel, a casa de Deus, mas ele descumpriu. Quantos votos nós fazemos na casa de Deus e descumprimos? E descumprimos esses votos e depois tentamos piedosamente comprar o favor de Deus com algum ato de devoção, e geralmente esse ato de devoção é externa. Desobedecemos a Deus naquilo que é simples e tentamos fazer o mirabolante. Deus chamou Jacó a Hebrom, chamou Jacó à aliança, mas ele se demorou, ele desobedeceu e pagou um preço caro por isso. Note também o seguinte: Jacó ele assumiu o nome, mas ele não assumiu a identidade. Nós podemos, meus irmãos, assumir o nome de cristãos, de crentes, de filhos de Deus, de filhos da promessa, de filhos da aliança, de eleitos de Deus. Podemos assumir o nome, mas não o compromisso, mas não a identidade. O testemunho de Jacó é mau. Ele não se comporta como Israel, ele não se comporta como aquele que encontrou Deus, que foi encontrado por Deus e que teve o seu nome modificado por Deus. Ele não se comporta como uma nova criatura, mas ele se comporta exatamente como o velho Jacó. Mente, engana, é frouxo, acovarda-se e é vacilante na sua fé. Esse é o velho homem. E não adianta ele dizer Deus de Israel, se ele continua sendo Jacó. Assim como não adianta nós termos palavras certas nos nossos lábios, se o nosso coração não está comprometido com o reino de Deus. Cuidemos, meus irmãos. Cuidemos, porque quem estiver em pé deve cuidar para não cair. Observe o seguinte: Jacó ele acabara de ter um encontro com Deus no Val de Jaboque. Um encontro com Deus como nós talvez jamais teremos na nossa vida, mas logo depois ele já está mentindo ao irmão. Antes dessa história toda, quando ele encontra em Seir o seu irmão, ele mente, dizendo que ele iria para um lado, que ele iria logo atrás ao passo das crianças e dos animais, porque ele temia Esaú. E Esaú então se adianta e Jacó ele modifica a sua direção. Irmãos, nós devemos aprender que logo após os nossos melhores momentos de piedade, nós seremos tentados e devemos vigiar para não jogarmos tudo fora. Eu lembro e eu falei para os irmãos que eu tive um momento maravilhoso com Deus para fazer aquela ministração de Romanos 8, agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Foi um momento maravilhoso de devoção, de oração, de choro, de consciência de perdão, consciência da minha malignidade, do perdão gratuito de Deus e que de fato nenhuma condenação havia mais para mim e que isso não precisava ser sentido, precisava ser crido, e foi maravilhoso. E eu que só tinha me sentado para tomar alguma coisa, para desfrutar das dádivas que Deus me deu, eu recebi uma pregação naquele dia. Mas logo depois disso, na outra semana anterior ainda à pregação, eu fui acometido das piores tentações possíveis, dúvidas de fé, dúvidas de crença.
Depois dos nossos maiores encontros com Deus, nós seremos tentados e Deus permite isso, para que sejamos reforçados na nossa fé, para que aquela fé daquele encontro seja testada e provada. Por isso devemos vigiar e não imaginar que se Deus falou conosco num culto de domingo, nós podemos ir para a semana de qualquer maneira, como se nada fosse nos atingir. Cuidemos também, meus irmãos, para não tentar encobrir os nossos erros com altares e devoções, principalmente público. Não podemos usar a nossa devoção para encobrir os nossos erros. Não é para isso que serve a devoção. Tem crente que parece aqueles religiosos vizinhos nossos que fazem uma festa durante 3 dias, uma semana, uma festa tão carnal que se chama de carnaval. E depois disso se reúnem para jejuar. Se reúnem nas cinzas, que é só o que sobra. Irmãos, em terceiro lugar, vamos ver as lições gerais da desgraça anunciada. Por que desgraça anunciada? Porque sempre que você entra num caminho de desobediência, esse caminho precede a ruína. Quando a desobediência mora conosco, meus irmãos, altares não são suficientes. Guarde isso. Quando a desobediência mora conosco, altares não são suficientes. A adoração, ela não apaga a mentira. Jacó havia acabado de mentir. Jacó fala para Esaú, meu senhor, no verso 15 do capítulo 33. Ele parece estar se humilhando diante de Esaú, mas na realidade está fazendo o que ele sempre fez com Esaú. Está enganando, está mentindo. Devemos aprender que Deus não suporta a mentira, mesmo quando ela não é danosa e mesmo quando ela é causada por medo. Jacó estava com medo de Esaú, estava com medo pela sua família. Essa mentirinha de Jacó não trouxe prejuízo para Esaú, mas Deus abomina a mentira e Deus abomina que nós temamos alguém, ao homem, mais do que temamos a Deus. E quando nós mentimos, é isso que nós estamos fazendo, temendo mais a homens do que a Deus. A adoração de Jacó, ela é anulada pelo mau testemunho. Veja, o nome do Senhor foi envergonhado. Aquelas pessoas não sabiam quem era Jacó. Mas Jacó, ele proclama publicamente que não pertencia àquela raça de paganismo, que ele tinha um Deus diferente, e ele faz um altar diante da cidade. Toda a cidade viu a sua devoção, e quantos crentes gostam de mostrar publicamente a sua devoção como uma bandeira? A imagem que Jacó conseguiu diante de Hamor, a gente vê no verso 21, quando Hamor vai com Siquém falar com a família, vai pedir para que seja permitido o casamento, e a mentira chega a essa conversa. O sacramento da circuncisão, ele é deturpado com uma mentira, com o intuito de vingança, de sangue. Mas Hamor aceita isso, e ele e Siquém vão falar com o povo da cidade. E olha o testemunho de Hamor lá no verso 21, eles são pacíficos. É como se ele dissesse, olha, eles são gente boa, eles são gente diferenciada, eles são gente que seguem a um Deus que tem princípios, e como antigamente os cristãos também eram chamados assim. Você poderia dizer numa negociação, não, fica tranquilo, eu sou crente. O que eu falei eu vou fazer. Antigamente, quando alguém se relacionava com um cristão e as outras pessoas diziam, tá, mas você vai confiar sim. Esse cara, eu não sigo o Deus dele, mas ele tem uma índole, ele tem um caráter. Isso tudo foi jogado fora, irmãos. Hoje em dia você vai numa imobiliária e você diz que é cristão, os caras já botam o pé atrás e querem mais de um avalista, porque sabem que vão tomar calote.
Hoje em dia você vê o cristão, mas o cristão está perambulando pela rua, trôpego, bêbado. Hoje em dia as pessoas dizem que é cristão, mas vão ver o cristão, ele está tirando aliança porque tem uma mulher bonita no trabalho. Hoje em dia você vê homens e mulheres cristãos, jovens, consumindo o mais baixo e desprezível da cultura. A Bíblia fala em dando-se em casamento, mas nem em casamento se dão. Jovens copulando como se fossem cães no cio. Eles são pacíficos. O princípio do bom testemunho é destroçado brutalmente. O povo achou que os descendentes de Jacó eram um povo pacífico e foram mortos na trairagem, na traição mais vil. Falando do nome do Senhor, que foi desonrado aqui, nós devemos notar o seguinte: o último verso do capítulo 33, Jacó ergue um altar a Deus, o Deus de Israel. Passa o capítulo 34 inteiro e apenas no verso 1 do capítulo 35, nós lemos novamente o seguinte: depois disse Deus. Não precisa nem olhar. Depois disse Deus. O capítulo 34 inteiro não aparece o nome de Deus, porque Deus estava fora da família neste momento. A família virou as costas. A desobediência trouxe a ruína, e tudo o que fizeram não foi debaixo da vontade de Deus. E esse fato do nome de Deus não aparecer, revela para nós a inutilidade daquele altar desobediente que foi erguido no final do capítulo 33. Olha, ergueram um altar, mas Deus não estava ali. Deus não participou disso. Irmãos, nós podemos construir altares, mas se nós acamparmos diante do mundo, as nossas famílias, principalmente os nossos filhos, estarão em sério perigo. Não adianta você vir domingo para a igreja e deixar sua família solta durante a semana. Não adianta você vir para a igreja e deixar os seus filhos consumirem o que eles quiserem. Eles são jovens e todo jovem tem uma deficiência de fortaleza moral, digamos assim. Há uma inconstância no jovem. Todo mundo que já foi jovem pode falar isso. E ele precisa ser cuidado, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser amparado, para que não venha depois, como nós temos arrependimentos, ter arrependimentos. E alguns arrependimentos que acarretam cicatrizes que serão carregadas ao longo de toda a vida, mas que são desnecessárias e são evitáveis. Quantos pais crentes cometem o mesmo erro? Diná deveria ter uns 15 anos. Quantos adolescentes hoje são postos em perigo pelas escolhas paternas? Aprendemos também aqui, irmãos, que casamentos mistos são pecaminosos e são um portal para a queda. Aqui eu quero fazer um parênteses. Em primeiro lugar, depois do caso com Diná, Jacó silencia, Jacó é frouxo. E aqui eu discordo de Calvino, eu gosto quando eu discordo de Calvino porque eu me sinto homenzinho. Calvino, ele vem falar que Jacó, ele mostrou uma hombridade porque segurou a sua ira e silenciou. Não, Jacó foi frouxo. Os seus filhos é que tomaram as dores. E Jacó foi tão frouxo que enquanto Hamor e Siquém estavam falando sobre casamentos mistos, não, vamos fazer uma aliança, nós damos as nossas filhas e tomamos as filhas de vocês, Jacó fica quieto. Estava bom para Jacó aquilo, podia ser uma solução. Jacó estava preocupado com a vergonha que estava sobre a sua família, mas não com a sua filha que tinha sido envergonhada e humilhada. Jacó estava com problemas, preocupado com a desonra que a sua família ia trazer, mas não estava preocupado com a desonra de Deus. Deus havia sido desonrado.
Tanto que quando seus filhos falam de circuncidar todo aquele povo para entrar em aliança, Jacó novamente se omite e fica quieto. Casamentos mistos são uma porta para o pecado. Como andarão dois se não há concordância? Como que você vai criar filhos se um quer ir para a igreja e outro não quer? Como que você vai estabelecer um lar se um quer mentir e outro não quer mentir? Se um quer deixar a dívida passar e outro quer pagar a dívida? Se um quer adorar a Deus e outro não quer adorar a Deus? Se um quer ter um leito sem mácula e outro quer perversão? Se um não quer se entregar ao vício e outro se entrega a vícios? Casamentos mistos são um portal para a queda. Quando a desobediência mora conosco, a destruição está à porta, irmãos. Jacó e toda a sua casa pagaram caro, pagaram um preço muito alto pela sua desobediência. Primeiro receberam a desonra, e tadinha de Diná. Primeiro receberam a desonra. Depois, ocasiões e mais ocasiões foram colocadas diante deles, ocasiões para que o interior do homem natural aflorasse, fosse dado livre curso. A saber, nós vemos mentira, violência, vingança sanguinária, roubo e covardia. Irmãos, é para isso que existem as leis. As leis seculares, elas têm a sua autoridade em Deus, porque é para refrear o mal. E refreiam o mal, ainda que não pela consciência, mas refreiam o mal. As leis seculares e as leis de Deus refreiam o nosso mal. E aí, como cristãos, não tem essa história de consciência, porque Paulo deixa bem claro no capítulo 15, não só por causa do medo da punição, mas também por causa da consciência. A lei, ela restringe o mal. A obediência, ela restringe a possibilidade e as oportunidades de mal. E aí alguém pode argumentar assim, tá, mas espera aí. Vocês dizem que, como Jesus ensinou no Sermão do Monte, se eu só desejar a mulher do próximo, eu já cometi adultério. Se eu só me irar com o irmão, eu sou assassino. Então não tem muita diferença. Claro que tem. Ninguém aqui advogou que se você olhar para uma mulher e desejar e você ter um relacionamento sexual ilícito é a mesma coisa. O pecado está ali, mas a consequência do ato... E nós devemos refrear justamente isso para que o ato não venha à tona. E quando nós entramos numa espiral de desobediência, é colocado diante de nós situações que o nosso pior vem para fora. Hamor, Siquém e toda a cidade também foram atingidos pela desobediência de Jacó. Eles tiveram a sua cobiça exposta pela oportunidade. Não, irmãos, vamos nos circuncidar, porque olha só, aí nós vamos tomar as mulheres deles e os gados, vamos ter tudo. Ganância, ambição. Aprendemos então, irmãos, que a obediência, ela evita grandes males e refreia muitas concupiscências. Contudo, vemos também que a cidade de Siquém, ela pagou caro pela sua própria cobiça. Nós aprendemos sobre a soberania de Deus em dois sentidos aqui. O primeiro com relação ao castigo. A desonra de Diná, que foi infligida a Diná, e o descaso com o sacramento, ainda que na ignorância. Por isso que nós alertamos na ceia, para cuidar da participação do sacramento, ainda que por ignorância no caso da cidade, foram vingados por Deus, da pior forma possível. De Deus não se zomba. Nós cremos na soberania de Deus e nós sabemos que nenhum desses homens da cidade de Siquém morreram em vão contra a vontade de Deus. É preciso que se diga isso. Muita gente tenta romantizar, mas não há romance aqui, há sangue. O segundo sentido
Calvino diz o seguinte: Deus nunca confia o governo a príncipes maus e viciosos, exceto em julgamento justo. Ou dito de outra maneira, uma frase que é muito comum atribuída a Calvino é que quando Deus quer punir uma nação, lhe dá líderes soberanos, injustos e ímpios. Governo e o povo que agem por interesse e por cobiça erram e sofrem as consequências. A cobiça do governo envolve os seus súditos na queda. A cobiça de não quero falar errado. Hamor. A cobiça de Hamor e de Siquém faz com que toda a cidade pague o preço. Eu acho engraçado, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem crente que torce o nariz, por exemplo, para o nosso presidente, que diz que o nosso presidente, ele não é um cristão, que ele não é um puritano reformado, como alguns gostariam que fosse, que ele não é um homem com coração segundo Deus, né? Mas Deus tem agido através do nosso presidente. Agora observe o seguinte: para essas pessoas, nós teríamos que ter um presidente, então, que fosse quase um puritano. Nós teríamos que ter um presidente que fosse, então, um homem segundo o coração de Deus, um Davi, né? Só que aí nós temos que lembrar que Davi pecou. E quando Davi pecou, a praga, a ira de Deus atingiu toda a população, e num só dia 23 mil caíram. Olha como o crente tem uma visão, às vezes, que dá uma tristeza. Se nós tivéssemos Davi como presidente, ou tendo Bolsonaro como presidente, ou até quando tivemos aqueles seres viventes do esquerdismo como presidente, todo o mal que eles fazem nos atinge, irmãos. E nos atinge diretamente. Por isso que nós temos que vigiar sobre quem nós elegemos, temos que orar por essas pessoas e temos que cobrar quando elas erram. Dando continuidade, quando a desobediência mora conosco, um abismo atrai outro abismo. Jacó pôs toda a família diante de um perigoso abismo que atraiu outros mais. Nós vemos aqui a adoração de Jacó. A adoração de Jacó talvez fosse sincera, mas ela foi errada. O altar de Jacó talvez foi sincero, mas ele foi sobretudo errado, porque ele já estava no local errado. E ainda que sincero, foi seguido de maneira não sincera, com a forma como os crentes trataram o sacramento da circuncisão. Nós temos aqui um possível e provável estupro. Por que eu estou dizendo do possível e provável? Porque muito provavelmente foi sim um estupro. Mas há uma corrente com uma interpretação do texto do hebraico muito interessante, que nos dá uma outra visão de que na realidade Siquém ele não violentou Diná, mas ele seduziu Diná. E aí ela deitou com ele. E isso fala muito com o nosso mundo hoje, onde a gente vê as pessoas seduzindo as nossas jovens e deitando. E a violência é a mesma, porque não é o marido dela, não é o marido dessa pessoa, não é uma relação que é lícita e que vai trazer diversos problemas. Mas um provável estupro, seguido, como eu falei, da possibilidade de casamentos mistos, isso aceito pelo patriarca, seguido de engano e vingança. Os filhos seguiram os passos do Jacó, que é mentiroso e enganador, e enganaram Hamor e Siquém, com o intuito de se vingar, seguido de assassinato e roubo, assassinato da forma mais cruel e brutal, sem chance de defesa. E depois o roubo, o texto diz que os seus irmãos se lançaram sobre os cadáveres.
Pensa que cena pitoresca e animalesca. E não bastando somente isso, pegaram as suas mulheres e crianças e trouxeram como escravos. E isso seguido de um mau testemunho e ódio público, porque aqueles que viram os crentes, a descendência de Jacó, que erigiu um altar que é diferente dos ímpios, aqueles homens que são pacíficos, espera aí, eles agem da pior maneira possível. Um mau testemunho. E Jacó mesmo testemunha ao final dizendo que vocês me fizeram cheirar mal diante desse povo. E nós somos em pequeno número, então todos os povos que estavam ao redor ficaram irados. Olha o testemunho. Olha o que muitas vezes nós fazemos com o testemunho do Senhor. E isso seguido de um perigo mortal, então, porque esses povos, essas nações podiam avançar sobre o povo de Israel. E isso foi seguido de uma fé vacilante. Jacó, detentor da promessa de Deus, de ter uma descendência numerosa, ele fica com medinho. Ele fica com medo que as nações podem fazer com ele. Ele não confia em Deus, na promessa de Deus. Nós vemos, falando em Jacó, vemos que ele parece muito mais preocupado com a sua segurança do que em recuperar a pureza da religião. No verso 30, nós encontramos o seguinte: então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e perizeus. Tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão, e serei destruído, eu e minha casa. Notaram o seguinte: 5 pronomes possessivos em primeira pessoa. Jacó está com os 2 olhos fixos no seu próprio umbigo. Aprendemos que quando nós desobedecemos, nós perdemos a segurança em Deus e passamos a temer aos homens. Quando nós desobedecemos, nós perdemos a segurança em Deus e começamos a duvidar até mesmo da nossa salvação. Você não duvida da sua salvação quando você está obedecendo a Deus, porque você sabe que somente o eleito de Deus pode obedecê-lo. Mas quando você começa a desobedecer, você começa a questionar a sua fé. Você começa a pensar como Jacó: eu estou cheirando mal diante de Deus, eu serei destruído. Você perde a confiança da promessa. Em quarto lugar, quando a desobediência mora conosco, a nossa devoção pode ser um disfarce para as nossas concupiscências. A desobediência pode parecer um atalho fácil, mas o seu caminho é sempre devastador. Irmãos, nós vivemos num mundo caído, nós não temos como nos isolar dele, portanto nós devemos andar com cuidado, evitando ceder aos apelos seculares, evitando relacionamentos de julgo desigual, não construindo as nossas tendas diante das cidades pecaminosas, diante do pecado, não construindo a nossa morada como Eva ficou olhando para a árvore do conhecimento do bem e do mal, não expondo a nossa família a perigos desnecessários, agindo de modo piedoso em nossos relacionamentos, em todos eles, mesmo que isso possa nos acarretar dano. Jamais ousemos amar o mundo disfarçando esse amor profano com devoções ocasionais e públicas. Quando fazemos isso, nós estamos zombando do nome do nosso Deus. É melhor nós fecharmos a porta do quarto orando em Betel do que erguer altares diante dos ímpios. Observemos os mandamentos explícitos e implícitos. Nós temos que olhar para a Bíblia toda, meus irmãos, e extrair dela não só os mandamentos explícitos, mas também os implícitos. Um bom emprego, por exemplo, pode nos afastar do culto público.
Isso pode ser a nossa Siquém. Nós podemos tentar fazer altares, mas esses altares não vão bastar. Cultos online, assistir vídeos pela internet, isso não é participar de culto público, isso não é participar da igreja de Deus, isso não é estar em comunhão com Deus. Aprendamos que bênçãos divinas, elas não são tomadas por obra do braço humano. Nós devemos aguardar, obedecendo enquanto nós aguardamos. E como é difícil aguardar em obediência, mas é para isso que nós somos chamados. Paciência, esperai e vede. Aprendemos também que paixões e boas intenções podem atravessar a ordem do casamento com relações pecaminosas antes e ilícitas depois. Casamentos que são para acontecer, casamentos entre um homem e uma mulher, até mesmo cristãos, um casamento lícito, mas que, seduzidos por paixões e boas intenções, podem ser atravessados. E esse casal então pode cair em fornicação e pode atrair com isso maldição ao longo do seu casamento. Estão contaminando o seu leito antes mesmo das núpcias. E como isso acontece dentro das igrejas, irmãos? E relações ilícitas depois. Por que ilícitas depois? Porque um crente não pode casar com um descrente. Por fim, aprendemos que o nosso Deus é um Deus de graça e é um Deus fiel às suas alianças. Observe, Deus volta a chamar Jacó e o nome de Deus reaparece lá no capítulo 35, verso 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Deus chama de novo Jacó, diz: acorda, filhão, vamos embora, você fez um voto comigo lá em Betel, você fez um voto na casa de Deus, você tem que voltar para lá e de lá ser conduzido a Hebrom, a aliança. Deus ordena a Jacó a construir esse altar onde ele lhe aparecera antes. Nós aprendemos assim que Deus se mantém fiel às suas promessas. Observe que nós aprendemos aqui também que essa fidelidade de Deus às suas promessas envolve a eleição graciosa. Jacó e seus filhos, eles continuam a linhagem patriarcal. Mas aprendemos que a linhagem patriarcal, ela não é ocasionada por méritos. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, Isaque e Jacó, nenhum deles tinha nada especial, assim como nenhum descendente espiritual de Abraão, ao longo da história, até chegar nós e aos nossos descendentes, tem alguma coisa de especial. Se nós temos alguma coisa com Deus, foi porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele entrou em aliança conosco. Jacó, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e odiou Esaú, se aborreceu de Esaú. Antes deles nascerem não havia obra, ninguém havia feito nada de errado. E aí eu vou parafrasear Spurgeon quando ele diz que Deus teria que nos amar antes de nós nascermos, porque depois que nós nascermos nós não vamos dar motivo algum para Ele amar. E Jacó foi amado antes da fundação do mundo, e depois que ele nasce, quem que é Jacó? O usurpador, o bandido, o mentiroso. E ele continua fazendo isso. E os seus filhos, a sua descendência, meu Deus, que descendência é essa? Mentem, enganam com o sacramento da circuncisão, matam friamente, roubam. Depois, por inveja, desejam matar a José, vendem José. Depois de serem restaurados, ainda mentem para José, dizendo: olha, veja bem, o pai disse para você fazer isso. O pai não tinha falado nada.
Mas essa é a linhagem de Deus, e isso nos conforta e nos consola, porque nós estamos nessa linhagem, independente dos nossos erros, porque Deus é um Deus de aliança e de promessa, e Ele é fiel a isso, e Ele nos chama, assim como está chamando muitos de nós hoje, a restaurarmos essa aliança. Essa aliança não é por méritos, é por graça. A culpa pelos nossos pecados nunca será removida, meus irmãos, por meio de mais desobediência. Não podemos construir altares aceitáveis enquanto nós trilharmos o caminho oposto àquilo que foi ordenado. Nós devemos lembrar aonde caímos e nos arrependermos. Devemos confessar, pedir perdão e partirmos então para Betel, partirmos então para a casa de Deus, onde somos encaminhados para a aliança em Hebrom. Somos chamados ao arrependimento. A nossa desobediência é sempre trágica. Tanto o nome de Deus, quanto a nossa vida e a vida dos nossos familiares, a desobediência é trágica a todos esses. A nossa desobediência é trágica ao mundo que geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. A descendência toda de Hamor pagou pela desobediência de Jacó. Mas Deus continua fiel, mesmo diante das nossas constantes desobediências. Confiemos que, por maior que tenham sido os nossos pecados e por maiores que tenham sido as consequências deles, Deus, Ele pode nos perdoar e nos purificar. Cristo foi crucificado por todos os nossos pecados. O seu sangue nos purifica de toda a nossa culpa. O seu amor é imerecido. E glória a Deus por isso. Contudo, meus irmãos, não abusemos. Se a mensagem falou com você hoje, se você viu que está desobedecendo Deus, arrependa-se hoje e restaure esse relacionamento com Deus hoje. Pode ser que não haja amanhã. Aprendamos que apesar das nossas falhas, nós somos salvos, santificados e protegidos somente pela graça. Diante do cuidado divino, as suas tão grandiosas e merecidas promessas, busquemos nele a força para nós sermos obedientes. Não é no braço da carne, nós não obedecemos porque fizemos força para obedecer. Nós obedecemos quando dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, nos ajuda, porque sem ti nós nada podemos fazer, e se tu não fores comigo, eu não irei. Somos consolados e fortalecidos. Os nossos medos e os perigos que passamos por causa da desobediência, eles são diminuídos conforme nós crescemos em graça. Quanto mais próximos estivermos do nosso Pai, menores parecerão os riscos e os perigos, menores parecerão as consequências dos nossos pecados. Enquanto nós estamos na desobediência, a disciplina corretiva de Deus parece muito severa. Quando nós estamos em desobediência, a mão de Deus parece ser muito pesada. Mas quando nós nos aproximamos de Cristo Jesus, o único caminho para o Pai, quando nos aproximamos da graça, quando nos aproximamos da cruz de Cristo, nós vemos que a mão de Deus não é tão pesada quanto nós merecíamos que fosse. Nós vemos que as consequências dos nossos pecados e da nossa desobediência não foram tão severas como nós merecíamos que fosse. Nós vemos a graça de Deus até na sua disciplina em não nos dar misericordiosamente aquilo que nós merecíamos. Portanto, irmãos, andemos em dependência e obediência ao bom Deus. Portanto, meus senhores, sejamos obedientes ao chamado.
Nós fomos salvos e fomos chamados à santidade. Nós não devemos demorar em obedecer, não devemos dar chance para desobedecer e jamais devemos tentar limpar os nossos erros com religiosidade exterior. É com arrependimento, dependência e confiança. Essas coisas devem nos motivar e nos guiar na nossa peregrinação para Jerusalém Celestial. A desobediência de Jacó provocou o estupro da sua filha, a mentira e o abuso do santo sacramento pelos seus filhos, dando oportunidade para que eles se mostrassem selvagens, vingativos, assassinos e ladrões. Por fim, toda conduta pecaminosa, inclusive com demonstração de devoção na hora errada e no lugar errado, fez com que Jacó demonstrasse medo ao invés de fé. Contudo, eu reafirmo, Deus é misericordioso, Ele não rejeita um coração contrito, e nenhum dos senhores, se tiver com o coração quebrantado e contrito, e se aproximar de Cristo Jesus, será rejeitado, isso eu posso garantir. Portanto, meus irmãos, naquilo que nós nos identificamos, que possamos nos arrepender e nos acheguemos à cruz e confiemos na sua graça, no seu perdão e na sua restauração. E naquelas coisas que porventura nós não nos identificamos, que nós possamos agora, alertados, vigiar, para que não venhamos cair em tamanha desobediência, atraindo assim ruína, tanto para as nossas vidas, quanto para as vidas das nossas famílias, dos nossos filhos e daqueles que nos cercam. Que Deus Pai seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, miseráveis que somos. Como somos tardios em Te obedecer, Senhor. Que não seja mais assim, Pai. Somos tardios em Te desobedecer e em meio à desobediência tentamos enganar a nós mesmos e aos homens e tentamos comprar o Teu favor com atos de piedade fora de lugar, fora de hora. Cristo Jesus nos ensinou que se nós formos ofertar e lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra a gente, nós devemos ir lá e nos reconciliar. Senhor, como é que nós podemos fazer atos de piedade, cultos a Ti, se nós sabemos que não é nem as pessoas, mas és Tu mesmo que tem coisa contra nós? A nossa desobediência nos faz cheirar mal diante de Ti. E como podemos continuar dessa forma, Senhor? Enganando e sendo enganados, mas a Ti não enganamos. Como que podemos ser tão tolos que diante de um Deus que nos recebe de braços abertos, com as suas mãos espalmadas e perfuradas pelos cravos, nos oferecendo a reconciliação por um novo caminho, nós tentamos na nossa carnalidade fazer o nosso altarzinho, as nossas boas obras, as nossas desculpas. Tem compaixão de nós, Senhor. Muda os nossos corações, que a partir dessa noite os nossos corações ardam de desejo de Te obedecer. Assim que nós encontramos aquele verso que fala conosco, assim que nós temos a convicção de que Tu estás nos chamando a fazer alguma coisa, que nós não tardemos em Te obedecer, Senhor. As nossas vidas, as vidas das nossas famílias e das pessoas que circulam estão em risco. Tem compaixão de nós por todos os pecados, por todas as desobediências passadas. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos e livra-nos das consequências que podem ser limpas.
e que as cicatrizes que nós carregamos nos sirvam para lembrar, essas sim sirvam de um altar para nos lembrar que a desobediência a Ti sempre precede a ruína. Pedimos essas coisas na confiança do perdão gratuito por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.